Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao seu canal Matemática Sem Problema. Eu sou o professor Lúcio. No vídeo, nós vamos apresentar o conceito de função afim, extremamente importante para questões dos vestibulares, no Enem, no seu dia a dia, e trabalhar também com questões de variação em física e química. Então não desgruda o olho da tela, que essa aula, tópicozinho extremamente importante para você, beleza? Então, meus queridos, o negócio é o seguinte. A função afim, a definição formal de função afim diz o seguinte, Então nós temos uma função f que ela vai ter domínio no conjunto dos números reais e contradomínio no conjunto dos números reais. Então, nós temos a seguinte situação, nós não temos restrição por uma função afim. Então eu estou dizendo que no eixo X, no eixo horizontal, você pode trabalhar com todo e qualquer número real que você tenha. Você não tem restrição. A única restrição seria aqui os números imaginários, A gente está trabalhando com função de variáveis reais. Então dentro do conjunto dos reais nós não temos restrição para uma função afim. Em contrapartida, a imagem também pode dar todo e qualquer número real. Qual é a lei de formação? Como que é definida a função afim? Então a função afim tá o quê? A lei de formação, a imagem de uma função afim, y igual a f de x, que é igual a ax mais b. A e b são números reais, são coeficientes reais, e um detalhe importante, esse coeficiente a, ele tem que ser um valor diferente de zero. Ele não pode ser um número nulo, ele não pode ser zero. Se for zero, anula-se o termo de grau 1, anula-se esse primeiro termo aqui no caso, sobra só a constante b. E daí nós não temos uma função afim, nós teríamos uma função constante, Todo e qualquer elemento no domínio dando sempre a imagem b. Daí um detalhe importante, A e B são coeficientes. Já vamos acostumar com o nome desses coeficientes, O número A, que aparece ali na função, nós vamos chamá-lo de coeficiente. Ele vai ser o coeficiente angular. O que vai ser o coeficiente angular? O coeficiente angular vai ser responsável pela taxa de variação da função. Ele é a taxa de variação. O coeficiente angular, ele vai nos dizer o seguinte, a cada unidade que eu aumento no domínio, a imagem ou aumenta ou diminui exatamente o valor do A. Se a função for crescente, ela aumenta exatamente o valor do A. Se ela for decrescente, ela diminui o valor do coeficiente angular. E o número B, ele também é um coeficiente. Ele vai ser o coeficiente linear. O que vai ser o coeficiente linear? Melhor maneira da gente definir o coeficiente linear é você pensar o seguinte, O coeficiente linear, esse número b, ele vai ser sempre a imagem do número zero. Sempre que você for numa função afim trocar o x por zero, você vai calcular a imagem do zero, o resultado vai dar sempre a constante b, o coeficiente linear. Então é muito comum nas funções, em alguns materiais, aparecer a seguinte definição. Uma função afim, ela é escrita sob a forma y igual a ax. Ao invés de colocar b, muita gente coloca isso aqui, o coeficiente linear, como sendo a imagem de zero. E o que isso vai representar? O que o coeficiente linear vai nos dar? Ele vai nos dar graficamente onde o gráfico da função afim intersecta o eixo dos y, tudo bem? Onde o x é zero, lembra? Para onde eu tenho x igual a zero, esse valor é automaticamente o valor do y, numa função polinomial. Anula-se todos esses valores aqui, então sobra automaticamente o valor do b.
beleza? Então o que nós vamos ver agora? Vamos ver o que acontece, o que o coeficiente angular ele interfere na função, né? E vamos saber localizar graficamente esses elementos, tudo bem? Então olha só, me acompanha aqui rapidão. Olha só, moçada, vamos comentar agora do elemento mais importante que eu considero na função afim, que é o coeficiente angular. Como que a gente obtém o coeficiente angular? O coeficiente angular, eu falei para você que ele é uma taxa de variação. E lá da física, você deve estar muito acostumado a visualizar aquela ideia da taxa de variação, né? A variação entre dois valores como sendo uma diferença. E é justamente isso que nós vamos visualizar aqui. Então imagine o seguinte, ó. Acabamos de ver que o gráfico de uma função afim é uma reta, né? Então vamos construir aqui uma reta genérica. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Daí aqui nós temos a retinha. Aqui é o meu coeficiente linear. Aqui, ó, vamos supor que nós conhecemos dois pontos dessa reta, ó. Esse ponto e esse ponto aqui. Coordenadas dos pontos. Então eu tenho esse ponto que eu vou chamar de ponto A, e eu tenho esse ponto que eu vou chamar de ponto B, que são pontos dados da reta Y igual a AX mais B, com A diferente de zero. Ah, professor, mas nesse caso é uma função crescente, então A é positivo? Não, diferente de zero, só peguei um exemplo, tá? Então aqui eu tenho a reta, deixa eu reforçar aqui mais um pouquinho. Daí o que acontece? O que nós vamos ter aqui, ó? As coordenadas do ponto, né? Esse ponto A, ele tem coordenadas XA e YA. Ponto B, XB, YB. Quem é o coeficiente angular? De maneira teórica, isso aqui vai ser mais importante lá em geometria analítica, né? Lá em trigonometria também. Mas se você quiser, só para comentar, ó, a reta ela forma um ângulo com o eixo x, que eu vou chamar aqui de ângulo θ. O coeficiente angular, ó, esse número A, ele é justamente a tangente desse ângulo θ, tá? Fica aqui como um plus para você, nós não vamos usar essa ideia. Eu vou usar a ideia da taxa de variação. Então, ó, pense o seguinte, nós conhecemos dois pontos da reta lá, ó, dois pontos distintos da reta. O ponto A, de coordenadas XA e YA, e o ponto B, de coordenadas XB e YE. B. Quem é o coeficiente angular da reta? Ó? O coeficiente angular, ele é a taxa de variação. Ele vai ser fornecido pela diferença das coordenadas de y. Então a gente pode fazer aqui, ó, y do ponto A menos y do ponto B, dividido pela diferença das coordenadas de x, ó. X do ponto B. Ou, na física, você é muito acostumado a ver esse tipo de notação, né? A gente pode falar que é o delta y pelo delta x. Então, ó, é dessa maneira que nós encontramos o coeficiente angular de uma reta. Tudo bem? Então, ó, vamos utilizar isso aqui, um exemplinho, tá? Então, vem comigo, me acompanha. Em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão a longo prazo do número de médicos desse município.
seguindo o comportamento de crescimento linear no período observado no quadro. Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040? Então, meus queridos, olha só, nessa situação o que nós temos? Foi passado um quadro aí para vocês com alguns valores. Então nós temos o ano a partir de 1980, que eu dei uma modificada e estou fazendo o seguinte, eu estou considerando o ano de 1980 como sendo o ano zero. Eu tenho 5 anos depois, 1985, 15 anos depois, aqui no caso, 1995, 30 anos depois, 2010. Eu tenho o crescimento linear de médicos, então isso aqui está crescimento linear, indica que nós estamos tendo um desenvolvimento segundo uma função afim, uma função do primeiro grau. Aqui no caso, à medida que o tempo vai passando, a quantidade de médicos vai aumentando. Então é uma função afim crescente, ela vai ter o coeficiente angular positivo. Ele quer saber no ano de 2040, ou seja, se eu comecei aqui em 1980, 2040 vai ser 60 anos depois. Se você quiser, você pode pensar da seguinte maneira. Qual é o elemento mais importante que nós temos numa função afim? É justamente o coeficiente angular. Então, se você trabalhar com a taxa de variação, por exemplo, em 5 anos, tá vendo? De 0 para 5, aumentou de 137 para 162. Então, em 5 anos, aumentou 25 médicos, tá vendo? Isso de maneira linear. Então, se você fizer uma proporção, se você dividir aqui por 5 e dividir por 5 aqui também, 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. Isso quer dizer que a cada ano está sendo aumentado 5 médicos. Tudo bem? Então, significa que em 60 anos, 60 vezes 5 vai dar quanto, né? 60 vezes 5, para cada ano vai dar 300 a partir dos 137. Tudo bem? Mas qual que é a ideia aqui no caso? É nós trabalharmos com a função afim. Vamos montar a função afim. Então, olha só. Nós sabemos, vamos colocar assim, Y vai representar a quantidade de médicos. Vou colocar aqui embaixo, tá? Y vai representar a quantidade de médicos em função do ano X. Então aqui, coeficiente angular vezes x mais b, coeficiente linear. Nós sabemos que nesse caso o a ele é diferente de zero, e como aqui está se mostrando uma função afim crescente, esse a ele é positivo. Tudo bem? Um detalhe importante. Quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear não é justamente a imagem do número zero? Não é o valor do y quando o x for zero? E se você der uma olhada nessa tabela, eu associei o ano zero com 1980. Então eu posso dizer que para x igual a zero, o y vai dar exatamente quanto? 137. Então nós temos aqui, de graça, que o b, esse b, o coeficiente linear, é 137. Tudo bem? E daí nós só temos que descobrir quem agora? O coeficiente angular. Para descobrir o coeficiente angular, vem com o Tata aqui, Então o que nós temos, Nós sabemos agora que o número de médicos, o número y de médicos vai ser o coeficiente angular vezes x mais 137. Daí o que nós precisamos? Já usei esse ponto da tabela. Eu vou usar um outro ponto para descobrir isso aqui. Então eu vou pegar, quando o x for 5, o y é 162, né? Quando o x for 5, o y é 162. Então você pode trocar o x por 5, pode trocar o y por 162 para descobrir ali o valor do coeficiente angular. Tudo bem? Eu vou propor uma outra maneira, que é você pensar na seguinte situação, Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular, ele é uma taxa de variação, né? Então vamos escolher 2 pontos, Eu vou escolher esse ponto e esse ponto. Então vamos escolher os 2 pontos. A gente faz o quê? A diferença dos valores de y dividido pela diferença dos valores de x.
Então, ó, y do ponto B menos y do ponto A dividido por x do ponto B menos x do ponto A. O que nós vamos ter aqui, ó? Que o coeficiente angular vai ser igual a 162 tira 137, 25. 25 dividido por 5. Ó, simplifica o 5 com 5 aqui, fica 2. Não, mentira, não é isso não, né? Então, ó, quem que vai ser o coeficiente angular? O coeficiente angular, ó, 5. Lembra que eu comentei no início lá da resolução? Ó, a cada ano, o coeficiente angular está me dizendo que a cada ano a quantidade de médicos aumenta 5 unidades. Então, qual que é a nossa função? Ó? A quantidade de médicos é 5 vezes o valor do ano mais 137. Eu quero saber a quantidade de médicos para o ano de 2040, ou seja, começou em 1980, 60 anos depois. Então é só trocar o x por 60, ó. A quantidade de médicos é igual a 5 vezes 60 mais 137. Então a quantidade de médicos, ó, 5 vezes 60, 300 mais 137, y é igual a quanto? 437 médicos. Então, no ano de 2040, vai ter 437 médicos. Conseguiu visualizar que é justamente aquela proporção que a gente fez? Ó? No ano 0, 137. A cada ano está aumentando 5. Então, em um ano, aumenta 5. Em 60 anos, 60 vezes 5. 60 vezes 5, 300. Mais o que eu tinha no início, 137. Tudo bem? Tá? Então é isso, meus queridos. Tá? Um grande abraço a todos. Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa você. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.